Você está ligado com o canal da Academia Bíblica Bereia, curso bacharel em Teologia. Hoje é a quarta aula da matéria didática geral. Hoje é segunda-feira, 25 de julho de 2022. Repito, curso bacharel em Teologia, quarta aula da matéria didática geral. Hoje é segunda-feira, 25 de julho de 2022. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, quero trazer algumas importantes informações. Hoje é a penúltima aula da nossa matéria, peço, por favor, muita atenção no que eu vou dizer. Hoje é a penúltima aula da nossa matéria. A próxima semana, se vocês estão lendo, se não estão lendo, é complicado, aí fica difícil até para eu dizer algo que você não está participando, por isso, por favor, não deixe de ler as postagens que fazemos no grupo. Eu sei que tem aluno que não tem tempo, está corrido, se distrai, mas como é que eu posso me comunicar com um aluno que não lê postagem? Fica muito complicado. Então, eu peço, por favor, eu sei que eu posso estar sendo chato, insistente, mas esteja sempre lendo. Não estou dizendo que você tem que ler toda hora, a todo momento, mas uma vez por dia, leia lá nossas postagens e você vai se lembrar que na primeira semana de agosto é uma semana de férias para todas as turmas da Academia Bereia. Alguém se lembra disso? Alguém se lembra ou não? Se lembra? Isso, do dia 1 ao dia 4, porque eu preciso dessa semana de férias, né? Estou com uma sobrecarga muito grande, física, emocional, em todos os sentidos, então eu preciso dessa semana para colocar muita coisa em dia da minha vida particular, da minha vida pessoal, né? Ainda, infelizmente, estou com a minha esposa, que agora está completamente inválida, não tem, a medicina a desenganou por completo, então os cuidados que agora minha esposa requer são dobrados, ou seja, até Deus declarar o milagre. Enquanto Deus não declarar o milagre, a medicina já desenganou, ok, então eu não vou agora ficar esperando da mão do homem, senão da mão de Deus. O que a gente tiver que fazer ainda, humanamente falando, continuaremos fazendo, mas do homem a gente não espera mais nada. Então, minha esposa está de cadeira de rodas, precisa de apoio 100% nosso para se mover, para viver, enfim. Então, nessa semana de férias, muita coisa eu vou colocar em dia que eu não tenho conseguido colocar, aí eu tenho essa necessidade. Outro sim, então, essa matéria de didática geral, ela vai terminar no dia 8 de agosto, então estamos terminando a matéria de didática geral. No dia 15 de agosto começaremos uma nova matéria, né? Português para evangélicos. Eu tomei a decisão que eu vou ficar duas matérias com vocês. Essa que estamos agora, mas a próxima. E o irmão Kleber também vai ficar com duas matérias seguidas. Só depois da matéria de português ele reveza e vem para o bacharel e eu vou para o médio, mas eu decidi porque na parte de língua portuguesa, não que eu não confie na pessoa dele, né? Eu só tenho informação em mestrado em língua portuguesa, então ele não tem. Então, uma coisa um pouquinho lógica, né? Dá para ele ensinar uma matéria que ele, digamos, academicamente não domina, fica muito complicado, aí pode gerar prejuízos para vocês. Então, eu decidi eu ficar, então, duas matérias seguidas, como ele também vai ficar no médio com duas matérias seguidas. Outra coisa importantíssima, anote aí, dia 29 de agosto, não tem prorrogação, 29 de agosto, você tem que me mandar ao meu e-mail ou ao meu privado do WhatsApp somente as respostas do questionário. Onde está o questionário? A partir da página 32, está aqui, ó. O questionário, eu preciso que você me envie as respostas. Se você não me enviar as respostas, você não vai ter nota e você vai sair no prejuízo. 29 de agosto. Se puder enviar antes, seja bem-vindo. Mas se não puder, até o dia 29 de agosto. Você só vai mandar as respostas. Exemplo, é um questionário de 59, exatamente, 59 perguntas. Aí na pergunta número 1, você vai
colocar 1, A, B, C, O, D, O, E. 2, A, B, C. É tudo múltipla escolha. Daí eu sugiro que você leia a apostila na íntegra, de cima a baixo, de cima a baixo, de cima a baixo, ainda que eu vou trabalhar com partes da apostila ainda hoje e na aula do dia 8, mas eu preciso que você leia a apostila de cabo a rabo. Do contrário, é impossível, vai ser impossível você responder as perguntas do questionário. Quantos estão me entendendo? Quantos? Por favor, de repente eu estou falando grego, aramaico, estou falando em eslavo, em russo, e não podem estar me entendendo. Vamos lá, eu quero ter certeza. Quantos estão me entendendo, gente? Aleluia, maravilha. Então, eu ainda estou conseguindo falar um pouco português. Então, estão me entendendo. Não darei prorrogação. Não posso, porque eu não tenho mais condição, não tenho mais tempo livre, entendeu? Então, 29 de agosto, anote aí. Não me peça a prorrogação, infelizmente, eu não poderei dar. Não poderei dar, e aí, se você até o dia 29 de agosto não me mandar as respostas do questionário de didática, você vai ficar no prejuízo. Guerreiro, boa noite, paz. Tudo bem, guerreiro? Glória a Deus. Boa noite, com Deus. Maravilha. Guerreiro, preste atenção, tá? Estou dizendo aqui que dia 29 de agosto é a data final para fazer a entrega do questionário de didática geral. Está lá no finzinho, tá? Começando na página 32. Só os alunos terão que me mandar ou ao meu e-mail ou ao WhatsApp meu privado só as respostas. Por exemplo, tem 59 questões e é tudo múltipla escolha. Aí o irmão vai ter que ler com atenção. Pergunta 1, qual é a resposta? A, B, C, D ou E? Vai colocar 1E, 2B, 3C e assim por diante. Por isso eu peço que todos os alunos leiam com a máxima atenção a apostila de cabo a rabo, de ponta a ponta. Ainda que a gente não vai abordar toda a temática, todo o conteúdo em sala de aula, compreendem? Mas eu preciso que vocês leiam. Leiam. Se não ler, é impossível fazer o questionário. Se você não fizer o questionário, esquece, você não vai ter nota na matéria de didática geral e vai ficar para trás, entende? Eu não quero isso, eu quero facilitar o máximo possível. Entendido, guerreiro? Posso contar contigo? Isso. Amém. Se puder entregar antes, amém. Mas se não puder, 29 de agosto. E eu não tenho como prorrogar essa data. Se o guerreiro, sei lá, estourou o pneu do carro, estourou o pneu da bicicleta e não puder entregar no dia 29 de agosto, paciência, eu não posso fazer nada. Então, ora por mim, ora por ti, né? Porque eu não posso dar mais data de prorrogação, porque eu já estou super apertado. Na próxima aula são férias escolares, né? Creio que tu te lembras, vamos ter uma semana de férias, aí voltamos no dia 8 com a última aula, e no dia 15 de agosto a nova matéria, né? Português para evangélicos. Pastor Fabiano, boa noite, a paz. Pastor Fabiano está ali no cantinho, né? Bem escondidinho, né? Pastor Fabiano, me ouve? Amém, né? Já levantou ali, pastor Fabiano está sério, ele sempre entra com... Agora mudou, poxa, esse é o pastor Fabiano que eu... Ele está com o rosto meio fechadão, falei, será que o pastor Fabiano não está gostando? Mas eu sei que nem sempre é possível sorrir, eu sei que entendo, e é difícil às vezes, né? Nas lutas da vida a gente está sorrindo constantemente. Todos estão entendendo os nossos recadinhos todos? Que maravilha, glória a Deus. Na dúvida, não tome nenhuma atitude sem me consultar. Tá com dúvida? Não está entendendo direito? Pastor, me explica. Estou aqui. Tá? Me chama no WhatsApp, me chama na minha linha telefônica, me manda um áudio, mas não na dúvida, por favor, ninguém haja assim, na dúvida, que a pior coisa é você agir cheio de dúvidas, tá? Qualquer dificuldade que você tenha em entender a situação, só me perguntar. Vamos lá. Eu enviei hoje, alguns minutos atrás, ao e-mail de vocês e no grupo do WhatsApp, um arquivo. Quantos de vocês receberam? Um arquivo. Isso, nós vamos trabalhar com esse arquivo hoje. Tá? Não é um arquivo muito longo, ele é necessário de a gente trabalhar com ele, vou apresentar aquele na tela,
Está lá no grupo do WhatsApp, ok? Está lá no grupo do WhatsApp. As 7 leis do ensino, ok? E enviei o e-mail de vocês. A questão é a seguinte: se lá no e-mail de vocês não receberam, me avise, que eu reenvio de maneira separada, porque eu preciso que vocês salvem este arquivo em algum lugar, ou no seu telefone, no seu iPad, no seu celular, ou no seu computador, mas salva esse arquivo, porque ele é importantíssimo e vai também lhe ajudar, com certeza, na confecção, nas respostas do questionário, tá? Que são as 7 leis do ensino, tá? A gente vai trabalhar hoje com, basicamente, a página de número 13, tá? O ponto número 5. Vamos na página 13 da apostila, só para você já ter como referência. Página 13, a gente vai dar um saltinho na apostila. Página de número 13, relação professor-aluno. Relação professor-aluno, está na apostila, se você puder ter a sua apostila aberta e consultar lá. Número 5, a relação professor-aluno. Então, nós vamos trabalhar com essa temática ainda hoje, certo? E depois nós vamos dar um salto, e é provável que a gente faça isso na próxima aula, na página 21. Tipos de aula e procedimentos de ensino. Aí, dessa maneira, a gente fecha a apostila de didática geral, como é do conhecimento de vocês, é impossível estudar todo o conteúdo, e acima de tudo, porque é uma matéria muito técnica, ela é muito complexa, então eu tenho que tirar o suprassumo daquilo que melhor chama a atenção, daquilo que é mais relevante. Vamos então, por ordem, vamos então ao slide, tá? O material que eu mandei para vocês. Isto, vamos lá. Maravilha. Todos estão visualizando o slide, quero ter certeza que todos estão enxergando, visualizando. Todo mundo? Maravilha, perfeito. Se alguém não estiver enxergando, visualizando, é só avisar, por favor, porque a gente tem que trabalhar em saber como corrigir essa deficiência. Vamos lá. As 7 leis do ensino, na matéria de didática geral cristã. Vamos conhecer cada uma delas. Número 1, a lei do professor. O professor precisa conhecer o que vai ensinar. Isso é válido para todos os professores, seja de escola bíblica dominical, seja de escola teológica e até de escola secular. Porque não faz sentido um professor ensinar aquilo que ele não conhece. Não faz sentido. E você acredite, tem muita gente nas escolas seculares e nas escolas teológicas e escolas bíblicas dominicais que ensinam aquilo que não sabem. É uma coisa bem doida, né? Mas existe isso. Corolário da lei. O que é o corolário, né? Ou seja, a parte importante, o que mais é chamativo desta lei. Quem para de crescer hoje, para de ensinar amanhã. Muito importante isso. Tem pessoas que pensam que já sabem tudo, que já conhecem tudo, que são tudo, mas isso é uma falsidade, é uma inverdade. Então, nós temos que continuar crescendo para continuar ensinando amanhã. Por isso que nós colocamos aqui, quem para de crescer hoje, para de crescer amanhã. Vamos ver como é que funciona essa primeira lei. Nós temos o professor e o aluno, tá? O professor é o chamado especialista. Todo professor tem que aprender a transmitir ensino e uma metodologia de qualidade. O que é uma metodologia de qualidade? É um formato que vai se encaixar com a necessidade do aluno. Este formato é através de estratégias. Lembra-se da aula passada, né, a gente dando aqueles exemplos bíblicos? Por que Jesus é considerado o mestre dos mestres? Porque ele tinha estratégias. Ele sabia as pessoas com quem ele convivia, ele conhecia a vida, entre aspas, não é? Ele tinha o atributo da onisciência da parte do Pai, não da parte dele no pleno, certo?
mas ele tinha, né, um atributo da onisciência funcionando. Daí ele conhecia de perto quem era quem, como a mulher samaritana, ele teve uma estratégia a qual ele se aproximou dela, teve Nicodemos uma estratégia, teve com Simão Pedro uma estratégia. Cada pessoa com Jesus teve uma convivência direta, ele trabalhou com uma estratégia diferenciada, que nós chamamos de metodologia, né? Um método, um caminho. Entende? Um exemplo, eu estou aqui trazendo um ensino para vocês de uma maneira que alcance a vocês por igual. Então, eu tive que trabalhar com um método que pudesse alcançar a mente da irmã Ana, tá? A mente do pastor Fabiano, a mente da sua esposa irmã Gláucia, a mente da pastora Cristiana, a mente do guerreiro, porque vocês são pessoas diferentes, são de formações diferentes, são de pontos de vista diferentes. Então, se, por exemplo, se eu não tiver este método, de repente, que eu estou falando, só vai alcançar a mente da irmã Ana e do guerreiro, e aí os outros vão ficar o quê? No prejuízo, e não pode ser assim, entende? Jesus deu esse exemplo, ele usava métodos que ele podia alcançar todos de uma vez só. Quando ele falava, né, pregava e ensinava para as massas. E Jesus também tinha um método bem particular quando ele falava e ensinava diretamente, de maneira individualizada, pessoa por pessoa. E esse método ele visa o quê? Qualidade. Sobre quem? Sobre o aluno. De acordo com o ensino e que o método que o professor vai usar sobre o aluno, vai ter o retorno. Ó. Sai do professor, bum, bate no aluno, aí o aluno vai ser o quê? O objeto do ensino, vai ser o alvo do ensino do professor. Aí o aluno vai ter que esboçar, vai ter que demonstrar o quê? Uma reação. E qual será essa reação? Modificação do comportamento. Olha que coisa interessante. Se o ensino que é ministrado não gerar mudança no comportamento, tem algo errado. Aí temos que avaliar aonde está o problema. No professor, que se esforçou em enviar o ensino, ou no aluno, que tem bloqueios para receber o ensino, compreende? Pode haver problemas nos dois lados também. Pode haver um problema do lado do professor em emitir ou enviar o ensino. E pode haver um problema do lado do aluno, em haver um bloqueio. E aí as coisas têm que ser bem avaliadas, tá? Se o problema é no professor, o professor tem que ser humilde o suficiente para reconhecer, meu Deus, não consegui alcançar a todos de uma vez só ou por igual. Então ele vai ter que fazer uma reavaliação do método que ele está usando. Nem todo método que eu posso usar para 10 pode funcionar para 20 ao mesmo tempo. Então, isso tem que ser muito bem analisado e dosado. Pode haver também, por outro lado, o problema do aluno. O aluno tem bloqueios emocionais, espirituais, culturais, que o impedem de compreender e assimilar que ele está sendo ensinado. Daí vem a dificuldade o quê? Da modificação do comportamento. Todo ensino tem que gerar uma mudança de comportamento. Se essa mudança de comportamento não acontece, então temos que avaliar de onde está vindo o problema. Do lado do professor, do lado do aluno ou dos dois ao mesmo tempo, para que então seja feito o quê? Uma reavaliação para descobrir onde exatamente está o problema. Quantos entenderam essa primeira lei? Todos entenderam? Maravilha. Se tiver dúvida, quer fazer uma pergunta, me interrompe de forma imediata. Dá um grito, abra o seu áudio, pastor. Não entendi patavinas. Significa bem esclarecido, bem esclarecido. Não pode ficar uma gota de dúvida sobre isso. Vamos à segunda lei. Aliás, vamos partir para algumas avaliações. Você quer ser um professor melhor? Eu acredito que alguns de vocês, na escola dominical, na sua igreja, pregam, ensinam, dão testemunho, tá? Aí nós fazemos a pergunta, você quer ser um professor melhor? Comece, então, sendo uma pessoa melhor. Para isto, damos algumas dicas e apresentamos algumas regrinhas bem básicas. Aqui temos qualidades do bom professor. Olha que interessante. Ser uma pessoa autêntica. Não seja ninguém além de você.
Tem pessoas que querem ser, eu quero ser igual o Caio Fábio, eu quero ser igual a Ludmilla, sei lá das quantas, eu quero ser igual, não é que seja errado você ter referenciais, não é errado você querer ser igual ao pastor Fabiano, não é errado, mas seja autêntico. Use o pastor Fabiano, estou dando um exemplo, tá? Use o pastor Fabiano como referencial, mas não seja cópia do pastor Fabiano, seja você, aprendendo, claro, os pontos altamente positivos que o pastor Fabiano tem para oferecer. Isso que quer dizer ser autêntico. Seja você mesmo, não seja imitador. Respeitador. O professor tem que aprender a respeitar os limites, não é, do aluno ou dos alunos. Nunca o professor tem que ser um impositor, porque entre o professor e o aluno, quem é o mais importante é o aluno, sem gota de dúvida. Então, o professor tem que aprender a conhecer as limitações e dificuldades dos alunos para ser o elemento que vai ajudá-lo e não a complicar. Outra qualidade é ser empático. O que é ser empático? Ser receptivo, solidário às necessidades do aluno, né? E transmitir, acima de tudo, Cristo. Para tal, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Se ele não for cheio do Espírito Santo, esquece, estamos perdendo tempo. Tá? Parece uma coisinha muito simples, né? Autêntico, respeitador, empático, cheio do Espírito Santo, mas você acredite? Isso é uma dor de cabeça para muita gente boa que está por aí, que está ensinando a palavra de Deus e está criando enormes dificuldades. 7 regras do bom professor. Olha que interessante. E isso aqui não é bichão de 7 cabeças de jeito e maneira. São necessidades. Número 1. Preparar a lição com estudo recente. Não se baseie em conhecimentos do passado. Ainda que você tenha estudado muito aquela matéria, mas é importantíssimo você preparar a lição com estudo recente. Não se baseie em conhecimentos do passado. Não é? O passado ele é muito importante a título de experiência, não em conhecimentos que necessitamos passar no dia de hoje. Número 2. Estudar a lição até tornar-se familiar e clara. Tem pessoas que são apenas leitoras e não costumam fazer revisões. Então, para você ensinar ou pregar, estude a sua pregação, o seu estudo bíblico, a sua lição, até ela se tornar o quê? Bem familiar, bem própria na sua mente, no seu coração, e clara. Número 3, descobrir a ordem natural da lição. Tudo aquilo que ensinamos ou pregamos, ela tem que ter uma ordem natural, princípio, meio e fim. Não comece nunca pelo fim para chegar ao começo, ou não comece pelo meio para chegar ao início, não faz sentido. Então, procure estabelecer tudo dentro de uma ordem natural. Número 4, descobrir a relação da lição versus aluno. Trazer o conteúdo daquela lição que você está ensinando ou ministrando e contextualizá-la, ou seja, fazê-la prática na vida dos alunos que lhe ouvem. Número 5, procurar materiais apropriados para ajudar a comunicar a verdade da lição. Um deles é o que estamos usando aqui, visualização, certo? Então, há uma necessidade de usarmos materiais, meios, recursos que vão ajudar a comunicar a verdade da lição. Pode ser o visual, como eu estou usando aqui, pode ser o auditivo, pode ser a nível de usar as mãos, da forma que melhor ajude ao aluno a assimilar a lição. Ache tempo para estudar. Isso aqui na América é um desafio. Infelizmente, nos últimos 3 meses, já perdemos 16 alunos com todas as turmas somadas da nossa escola. Se eu disser a você que a razão básica da maioria em ter desistido da nossa escola, sabe qual foi? Não tem tempo para estudar. Começaram bem e, de repente, as prioridades foram se atropelando no meio do caminho e hoje são alguns alunos que desistiram, mas a mesma frase parece um CD quebrado. Pastor, estou desistindo porque estou trabalhando muito e eu não tenho tempo para
estudar. Eu entendo que problemas todos nós temos, prioridades também nós temos, mas se você tem uma prioridade para estudar e não conseguiu colocá-la adiante, é uma questão complicada, entendeu? Infelizmente, nem tudo que se pode, nem tudo que se faz, se pode dar qualidade até o final. Então, nós temos que ter muito cuidado com as prioridades que nós escolhemos. E ter um plano de aula. Para quem ensina, ter um plano de aula é uma necessidade, é como um mapinha básico, tá? Que vai te ajudar a fazer o caminho sem ter muitos atropelos. 3 erros destas regras. São 7 regrinhas, mas tem 3 erros aqui dentro dessas regras. Deixar de estudar a lição. Não se pode fazer isso. Tem que estudar. Perdão. Pensar que estudar é a tarefa do aluno. Muito professor pensa, não, que o aluno se vire, é só ele. Não, 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 não. O professor também tem um compromisso e a responsabilidade de estudar. E usar a linguagem e o vocabulário rebuscado, desconhecido. Por exemplo, eu estou falando aqui a um grupo do bacharel em teologia. Então, me cabe o direito, por uma questão de lógica, usar uma linguagem mais elevada, academicamente falando, diante dos alunos do médio e do básico. Por quê? No básico eu não posso usar uma linguagem elevada ou rebuscada, o médio já posso. O bacharel com mais razão ainda, no mestrado e doutorado, então, é outro nível. Então, temos que trabalhar com uma linguagem que se adapte à mentalidade do curso que está sendo ministrado, a menos que algum aluno tenha algum bloqueio. Aí é outro assunto que temos aí que conversar em separado à parte para ajudar o aluno a vencer o bloqueio na questão da linguagem ou do vocabulário da lição que lhe é ensinada. Qualidade na apresentação da lição. Aqui estão sugestões que melhoram a qualidade da apresentação da lição. São 5 sugestões que nós aqui damos. Leia livros que tratam do assunto. Se, por exemplo, você vai falar sobre fé, procure ler textos bíblicos e livros que falam do assunto de fé. Um exemplo, ok? Número 2, procure aperfeiçoamento através da prática. Não tem coisa melhor do que praticarmos. Se você costumeiramente prega e ensina, na medida que você vai ensinando e pregando mais, é normal que a prática vai se adquirindo com muita naturalidade. Número 3, seja aberto a críticas construtivas. Tem pessoas que se doem com críticas. Ei, o que você é? E diz que é levante do diabo. Irmãos, nem toda crítica é levante do diabo. Preste atenção, repito, nem toda crítica é levante do diabo. Temos que ter discernimento para saber quando uma crítica é um levante do diabo e quando uma crítica ela é muito bem merecida de nós ouvirmos, ok? Quando estamos ensinando ou pregando algo fora da Bíblia, fora de um contexto ético, é muito mais que merecido sermos criticados. Agora, se você está direitinho nos trilhos, seguindo o manual que é a Escritura, aí você tem que ter discernimento. Será que essa crítica é para me destruir ou é para me construir? Então, temos que ter discernimento e maturidade. Outra coisa importante é termos maturidade. Tem gente, irmãos, entre nós aqui, que não é o caso aqui do grupo, mas tem gente estourada no mundo. Qualquer coisa. O que é isso? Você está me jogando na cara? Não, irmão, calma. Quando alguém me critica na área acadêmica, não estou falando em outras áreas, a primeira atitude que eu tenho é aonde eu errei. Se realmente a crítica ela é construtiva, eu paro tudo e avalio aonde eu errei, como eu errei, por que eu errei e de que maneira eu posso fazer melhor. Então, eu aperto o botãozinho do reset, vou lá atrás e faço aquela rebobinagem até eu chegar à conclusão. Errei aqui, assim, assado, e vou procurar melhorar. Irmãos, não somos perfeitos em nada. Em nada. Temos
gigantescas deficiências humanas e espirituais e temos que ser suficientemente humildes para admitir: errei. Como é bonito ouvirmos da boca de uma serva, de um servo de Deus, admitir sem orgulho: eu errei, admito, vou dar um passinho para trás e vou começar para fazer a coisa melhor, ou recomeçar para fazer o melhor. Agora, que feio, gente, que falta de humildade, que arrogância aquele que nunca reconhece que errou. Alguém me perguntou: pastor, se eu costumo errar? Tive que rir, mas fez cosquinha dentro de mim. E como eu erro, gente? Conscientemente, não. Mas erro muito e preciso da graça de Deus para me ajudar a voltar atrás, porque o meu objetivo nunca vai ser de destruir, senão de construir os meus irmãos que estão ao meu redor. Número 4, participe de conferências, seminários e cursos sobre o assunto. Como é bom estarmos aprendendo sempre com outras pessoas, não ficarmos ilhados, isolados. Eu não preciso de ouvir mensagem. Gente, pensa em alguém que ama parar muito tempo, mais de um mês. Geralmente eu fico de 1 a 2 meses sem ministrar, porque eu quero ouvir. Quando eu falo ministrar, não apenas pela questão da escola teológica, mas assim ministrar em outras igrejas. E às vezes eu sou obrigado a parar de 1 a 2 meses e começar a ouvir. Eu tenho necessidade de ouvir, eu tenho necessidade de aprender. Quando eu tenho um cursinho, né, como aqui, já quase 9 meses que eu estou em Orlando, já participei de 2 seminários muito bons, né, em igrejas hispanas, em uma igreja americana. Então, eu tenho necessidade de estar sempre aprendendo. Número 5, conhecimentos adquiridos devem ser transformados em prática. É uma matéria técnica, didática geral, mas a gente pode praticar isso, com certeza. Com quem? Com a sua família, porque nós somos sacerdotes da nossa casa. Podemos ensinar aos nossos filhos, às nossas esposas, aos nossos esposos. Então, nós podemos colocar por prática o que estamos aprendendo na área da didática. Segunda lei, a lei do ensino. Recapitulando, a primeira lei é do professor, mas a segunda é do ensino. É a maneira como os alunos aprendem. Olha só, a maneira como os alunos aprendem deve determinar a maneira como ensinamos. Uou! Qual é o corolário desta lei? Qual é a base desta lei? Não se avalia, escute isso, como é sério, não se avalia a nossa eficiência pelo que fazemos, mas pelo que os nossos alunos fazem. Exemplo, eu não vou avaliar a minha eficiência pelo que eu faço, mas pelo que o Elvis faz. Se o Elvis está fazendo bem, então aí nós temos 2 coisas. É porque ele está estudando, está se dedicando, não é verdade, Elvis? Está se dedicando, e porque eu estou me matando para ajudar o Elvis. Mas o Elvis, se ele está dando certo, então quer dizer o seguinte: então eu estou no caminho. Se o Elvis dá errado, na maioria das vezes o problema está comigo. É 80% comigo e 20% com o Elvis. Pode acreditar, é interessante. Não se avalia a eficiência do professor pelo que o professor faz, mas pelo que os alunos fazem. Se o Elvis está fazendo gol toda hora, é porque, graças a Deus, pela graça de Deus, eu estou lutando para que a coisa nele dê certo. Se a irmã Ana está dando bola fora, exemplo, está dando bola fora, eu tenho que parar tudo. Opa, será que a irmã Ana, uma poetisa de mão cheia, de Memi Fossette e outros, está dando bola fora? O problema é dela ou meu? A primeira coisa que o professor tem que parar para pensar é meu. Em primeiro lugar, o problema está comigo. Se está comigo, aonde eu estou errando com a irmã Ana? Aonde eu estou falhando com ela? Porque ela está dando 1, 2, 3, que é isso? 5 bolas fora no mês, não está batendo. Não está batendo. Então, eu tenho que avaliar. Entendo que o aluno pode ter problemas de bloqueios, claro que tem. Entendeu? Mas, na maioria das vezes, o maior problema está no professor e não no aluno. Agora, eu vou provar para vocês. O professor, ele é tudo numa sala de aula, seja virtual, como estamos aqui, como presencial. Ele é não apenas professor, ele é treinador, estimulador,
motivador e instrutor. E tem um aqui que eu não coloquei, porque depende de chamado. Educador. Ser professor não é chamado, é uma incumbência. Agora, ser educador é um ministério. É o que diz lá em Efésios 4:11, quando fala dos mestres, né? Porque a palavra grega é didáscalos, e a palavra didáscalos no grego está ligada à educação. Muitos mal interpretam como didáscalos é um simples professor. Não é um simples professor, porque um professor ele transmite conhecimento, mas um educador, além de ele transmitir conhecimento, ele treina, estimula, motiva e instrui aos seus alunos ou discípulos de Cristo. Entendeu? Então, aqui entra basicamente um chamado. Um professor tem que ser um treinador, um estimulador, um motivador e um instrutor, ou seja, está ligado a um chamado de educador. Vamos lá para o lado do aluno. Então, se o professor ele é tudo isso aqui, então ele tem a palavra de ordem, motivação. Tem muita gente que está aí desmotivada, começando das igrejas, escolas dominicais, escolas teológicas. Mas que professor chato! Eita, que irmãzinha! Ai, 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 o que está vendo? Isso deu motivação. Para um aluno chegou ao ponto de dizer, está faltando o quê? Motivação. E essa motivação está ligada o quê? Com métodos que façam, pensar, aprender a trabalhar. Nós estamos no século XXI, meus irmãos. Se nós, no século XXI, não trabalhamos com motivação, estamos perdendo tempo. É verdade, estamos perdendo tempo. Temos que trabalhar com métodos que façam pensar, aprender a trabalhar. Era o tempo que o professor em sala de aula impunha, forçava o aluno a engolir qualquer coisa. Hoje está ruim, é ruim. Que hoje o aluno engole qualquer coisa, não. Sabe por quê? Porque essa motivação vai levar o aluno a ficar bem treinado, estimulado, motivado e instruído. Um aluno do Básico em Teologia da quarta-feira disse semana passada, pastor, parece que quando a gente estuda teologia, a gente fica crítico no mundo. Eu falei, não, vou lhe corrigir, a gente não fica crítico. Ficamos criteriosos, que é diferente de ser crítico, porque o criterioso não engole qualquer coisa, o criterioso não dá glória a Deus para qualquer bobagem que houve, para qualquer asneira. Glória a Deus, nada. Para pensar o que você está ouvindo, tá? Para pensar o que você está sendo ensinado. Para pensar o que estão... Não, mas eu não posso duvidar da mensagem do homem e da mulher de Deus. Não estou falando que você tenha que duvidar da mensagem do homem e da mulher de Deus. Eu estou falando que você tem que colocar um filtro. Quando um cristão não tem filtro, irmãos, ele dá glória a Deus para tudo, ele aplaude para tudo. Sem perceber, ele tá até aplaudindo de heresias. E isso é complicado. Então temos que ter muito cuidado. Temos que ter critério. E critério não é que ser crítico. Então, quem estuda teologia é ensinado a ser criterioso. Mas vamos lá. Qual é o resultado disso aqui, então? Quando o professor motiva o aluno, para que ele seja treinado, estimulado, motivado, instruído, o que ele retorna para o professor? Ele demonstra interesse com anotações. Um aluno que anota é um aluno interessado. Desculpe se você não anota, perdão, desculpe se você não tem esse hábito, é que você não está interessado. Perdão, irmãos. Eu sou muito direto, eu sou muito franco, tá? E eu não tapo só com a peneira. Se você que está estudando o bacharel com teologia, e olha que nós estamos entre a quinta e a sexta matéria, e nós temos ainda aí mais de 10 pela frente, tá? Mas se você não tem o hábito de anotar, tá aqui, ó, tá claro, anotações, interesse, entusiasmo, atenção, perguntas. Então se você não tem o hábito de anotar, comece agora. Comece amanhã. Eu anoto tudo, pastor. Bênção na terra, bênção na terra. Glória a Deus. Tudo, depois dá trabalho para saber o que é isso. Dá trabalho, eu sei, mas vale a pena, porque a senhora não perde o fio da meada em nada. Desculpa, minha irmã, meu irmão, se você não tem uma de anotar, lá na frente você não vai conseguir terminar esse curso. Eu te garanto, como eu sou
Luiz Prestes Macena Filho, nascido em 2 de setembro de 1959, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Eu te garanto, você, pastor, você está me dando um banhão de água gelada? Não, eu estou te dando um banhão de água frisada para você acordar agora. Agora, acorda, o momento é agora. Levanta, desperta. Você tem que aprender a anotar. Se você ainda não aprendeu do bacharel em teologia, I'm very sorry. Waste of money, waste of time. Em outras palavras, sinto muito. Você perdeu dinheiro e você perdeu tempo em fazer esse curso bacharel em teologia. Gente, eu não sou uma pessoa chata, mas eu sou uma pessoa criteriosa. Você até pode me chamar de chato aí, que só Deus ouve. Pastor Luiz Prestes. Eita, professor chato. Tá? Mas o Eterno sabe, eu sou criterioso. E eu não quero que lá na frente vocês façam vergonha. Sabe por quê? Porque lá na frente Deus vai dar oportunidades a vocês subirem em púlpitos de igrejas grandes, de igrejas importantes. Eu creio nisso, irmãos. Eu não sou criança, eu creio nisso. Deus vai permitir vocês subirem em púlpitos de igrejas. Ah, mas não estou pensando nisso. Não é que você esteja pensando nisso, tá? É porque Deus tem propósitos grandes na vida de cada um de vocês. Ou vocês querem de paraquedas fazendo um curso de bacharel em teologia? Eu acredito que não, irmãos. Quem teve que ficar na turma do bacharel, ficou. Quem teve que sair, saiu. Por A e B razões, entendo, tá? Mas ninguém aqui está de paraquedas. Gente, alô? Você crê que você caiu aqui de paraquedas? Você crê? Eu não creio, não. Quem está aqui até agora é em cima de um propósito que Deus tem clarinho, clarinho, clarinho. E uma coisa, irmãos, que eu tenho pedido diariamente nas minhas orações, Senhor, não peço perfeição, mas eu peço que cada aluno de cada turma, básico, médio, bacharel, saiam com excelência. Gente, porque amanhã mais tarde, quando ouvirem da boca de vocês uma palavra de pregação, uma palavra de ensino, uma palavra de testemunho, se vocês fizerem vergonha, sabe o que vai acontecer? Olha que vergonha, irmã Ana Bernardino, meu Deus, que isso? Aonde não aprendeu isso? Ah, na Academia Berea. Que vergonha, essa Academia Berea não vale nada. Então a vergonha é dupla, gente. Não, é pior para o reino. Aí vai a vergonha para o nome de Deus, para o nome do Eterno. Gente, vamos parar para pensar. O compromisso é sério. Você zela pelo seu nome, desculpa, não estou chamando a atenção de ninguém, é só um carimbo de alerta amoroso. Você tem um compromisso sobre o seu nome, você tem um compromisso sobre o nome de Jesus e tem o compromisso do nome da nossa escola. Então, o negócio é sério, gente. O negócio é sério. Então, repito, se você não é dado a anotar, é um lembrete carinhoso. Comece. Porque quando você anota, está demonstrando que é interesse, entusiasmo, atenção, porque isso vai abrir espaço para você fazer perguntas e ter muitas respostas das suas dúvidas respondidas. Vamos lá. A verdadeira função do professor é criar condições para que o aluno aprenda sozinho. É isso que eu estou lutando, irmãos, com vocês já há algum tempo. Estou trabalhando para criar condições para que vocês aprendam a estudar sozinhos, não apenas na completa dependência da minha pessoa. Não, 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 não. Ensinar de fato não é passar conhecimento. Por favor, atenção aqui, ó. Ensinar de fato não é passar conhecimento, engano, mas estimular o aluno a buscá-lo. Poderíamos dizer que quem ensina melhor é quem menos ensina. Estranho, né? Quem ensina melhor é quem menos ensina, ou seja, o aluno é que faz mais a sua parte do que a parte do professor. É claro que o aluno não é obrigado a saber tudo, e quando ele tem dificuldades na assimilação da matéria, ele tem que perguntar, ele tem que pesquisar, ele tem que ler, ele tem que anotar. Se ele não pesquisa, se ele não pergunta, é falta de interesse. E a falta de interesse é 2 e 2 são 4. Ele vai parar lá no meio do caminho. Alguma dúvida? Está tudo correto por enquanto? Se tiver alguma dúvida, abra o seu áudio e dá um grito aí que estou aqui do outro lado para ouvir você. Vamos lá. Metas com a lei do ensino. Ensinar os outros a pensar. Ensinar os outros a aprender. Ensinar os outros a trabalhar. Olha que coisa tremenda, gente. A lei do ensino está me levando a levar vocês a pensarem. Vocês têm que sair daqui excelentes pensadores. Ih, pastor, eu sou mais lento
que tartaruga debaixo d'água. Engano seu, a tartaruga debaixo d'água é mais rápida que caminhando na terra. Então, eu quero ensinar você a pensar. Quero ensinar você a aprender, a assimilar e a praticar. E esse praticar fala de trabalhar. Trabalhar. Como é importante aprendermos a trabalhar. Como é importante. Vamos lá. Chega um momento que as respostas já deviam ter sido descobertas, mas ainda não foram. Então, o momento para dizer ao aluno as respostas prontas é: essa é a parte que envolve quando apresentar as respostas, para ganhar tempo, para não cansar o aluno, quando ele já estiver motivado o suficiente. Nós temos alunos no básico que dão trabalhinho, né? Cheio de perguntas, cheio de dúvidas, totalmente legítimo, porque envolve o básico em teologia, né? O aluno está ali fervilhando de muitas dúvidas. Então, ele tem muitas perguntas. Algumas delas eu não posso dar uma resposta pronta. Então, eu digo para o aluno, olha, não tem essa resposta agora. Vou te dar na semana que vem. Então, eu procuro ganhar tempo. Também eu não tenho como encher salsicha para não cansar o aluno. E quero também que o aluno esteja o suficiente motivado, porque aí também vou dar espaço para ele fazer o quê? Uma pesquisa dele próprio, ok? Porque não fique só na única dependência da minha resposta. Eu, como professor, tenho um dever, obviamente, de dar resposta para ele. Mas se eu não posso, naquele exato momento ali, automático, então eu vou ser humilde o suficiente e dizer, olha, não domino, não tenho a resposta para essa pergunta, me dê um tempinho, vou pesquisar e com muita alegria na próxima aula estarei lhe respondendo. Mas não impede o aluno também, ó, de fazer a parte dele pesquisando. Lei da atividade. Essa é a terceira lei. E todos entenderam a segunda lei? A lei do ensino? Alô? Todos entenderam a lei do ensino? Maravilha? Nenhuma dúvida? Por favor, grita, para tudo, aperta o botão. Pastor, não entendi nada. Porque não podemos passar sem você compreender lei por lei. Vamos para a terceira lei, lei da atividade. Quanto maior o nível de envolvimento no processo de aprendizagem, maior o volume de conteúdo aprendido. Qual é o segredo de muitas pessoas acumularem conhecimento? Aqui, ó. Quanto maior o nível de envolvimento no processo de aprendizagem, maior o volume de conteúdo aprendido. Temos dois corolários, ou dois princípios desta lei. Primeiro, incentiva e dirige as atividades espontâneas do aluno. E, como regra, não lhe ensine o que ele possa aprender por si, praticando, acertando e errando. Segundo corolário, ou segundo princípio desta lei, sem reação não há aprendizado. Vamos lá, vou fazer um trabalhinho que eu quero dar para vocês, na próxima aula, com um bônus de 75%. Você que quer fazer. Entenda isso aqui, ó. Ninguém é obrigado a fazer. Ninguém. Não se trata do exercício que vai valer nota para fecharmos com a frequência. Mas eu quero dar um bônus de 75%, preste atenção. Quero dar um bônus de 75% para o aluno que quiser. Repito uma vez mais, não é em nada obrigado, mas se quiser fazer o trabalhinho que eu vou dar agora, comece aí, parem a papel e caneta e anote. É um trabalhinho que você vai me entregar até o dia 8. Até o dia 8. Você vai ler a apostila, preste muita atenção aqui que eu vou lhe dizer, da página 13, somente da página 13 até a página... Deixa eu pegar aqui direitinho para não trazer nenhum tipo de conflito a vocês. Da página 13 à página 25. Preste bem atenção, você vai começar a ler
na página 13, ali escrito relação professor-aluno. Está vendo aí? Relação professor-aluno. Comece a ler, então, na página 13 e você vai parar na página 25, aonde lá embaixo, no meio, está escrito o seguinte, ó, daquilo que aprendemos em média, conseguimos reter 10% do que lemos, 20% do que ouvimos, 30% do que vemos, 50% do que vemos e ouvimos, 70% do que ouvimos e logo discutimos, 90% do que ouvimos e logo realizamos. Anotou aí? Vou repetir de novo. Você vai ler a página 13, relação professor-aluno, e vai terminar na página 25, lá no meião, aonde lemos. Daquilo que aprendemos em média, conseguimos reter 10, 20, 30, 50, 70, 90%. Já localizaram? Sim ou não? Já localizaram? Localizaram isso. Dentro desse range, desse espaço de leitura que eu estou dando para vocês, vocês vão ler com atenção e vão me responder a 4 perguntinhas. 4 perguntinhas. Primeira pergunta. Quais os métodos mais chamativos? Quais os métodos mais chamativos, ao seu ver? Quais os métodos mais chamativos, ao seu ver, que facilitam a relação de ensino e aprendizagem entre professor e aluno? Quais são os métodos, ao seu ver? Quais são os métodos, ao seu ver, que facilitam o ensino e a aprendizagem entre professor e aluno? Aí você vai encontrar alguns métodos. Você tem que me mencionar pelo menos 2, como mínimo, não pode ser um só, pelo menos 2. Se quiser mencionar 3, 4, tantos quantos você encontre, mas um mínimo de 2. 2. Ok. Segunda pergunta. Na relação professor-aluno, existe um elemento chave de grande importância chamada diálogo. Na relação professor-aluno, há um elemento chave de grande importância chamado diálogo. Explique com 3 exemplos ou formas que este diálogo pode e deve facilitar a relação professor-aluno. Explique mencionando 3 pontos ou meios que o diálogo facilite a relação professor-aluno. Pergunta número 3. Com as suas poucas palavras, o que você entende por planejamento da ação didática? Explique com as suas e poucas palavras o que quer dizer planejamento da ação didática. Explique com poucas e suas palavras o que significa planejamento da ação didática. E a última pergunta, a 4ª.
dos tipos de aula e procedimentos de ensino, dos tipos de aula e procedimentos de ensino. Pastor, Sim. eu parei na terceira aqui, eu não consegui continuar escrevendo, não. Ok, deixa eu voltar então. Explique com as suas palavras, de forma resumida, o que você entende por planejamento da ação didática. Explique com as suas e poucas palavras o que você entende por planejamento da ação didática. Essa é a terceira, ok? A quarta e última. Dos tipos de aula e procedimentos de ensino, mencione os dois que lhe chamam mais atenção. Mencione os dois. Pode ser um tipo de aula e um tipo de procedimento de ensino, ou pode ser dois tipos de aula e dois tipos de procedimento de ensino. Tem que ser dois. Então, repito a quarta, para você que está ainda um pouquinho devagar. Dos tipos de aula e procedimentos de ensino, mencione dois deles. E por que lhe chamaram a atenção? Vou repetir, você pode mencionar um tipo de aula e um tipo de procedimento de ensino, ou dois tipos de aula e dois tipos de procedimento de ensino. Tem que me explicar por que te chama a atenção. Exemplo, está aqui, se você fala sobre o método, um exemplo, método. Por que o método lhe chama a atenção, se você escolhe o método? Por causa disso, por causa disso, por causa disso. Se você, por exemplo, aula expositiva, se a aula expositiva lhe chama a atenção e você escolheu, por que a aula expositiva é relevante, é importante para você? Aí você vai explicar em poucas palavras. Tá? Daí a necessidade de você o quê? Ler. Ler. Eu vou cobrar agora, daqui por diante, irmãos, leitura. Muita leitura. E eu tenho absoluta certeza, se você ler, você vai se encaixar direitinho ao que nós estamos expondo. Se você não lê, não estou falando isso para lhe desanimar, vai ser complicado você avançar nas matérias do curso bacharel. Isso me dá esse direito de cobrar vocês, porque é bacharel, entendeu? A menos que vocês cheguem à conclusão. Não dou para o negócio, paro por aqui. Você tem a plena liberdade. Eu não estou fazendo isso e nem vou fazer para exercer pressão, porque minha intenção não é pressionar nenhum de vocês, mas é de exigir um pouco mais de critério. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Eu acabei de falar agora. Está em jogo o seu nome como cristão, está em jogo o nome do Evangelho e está em jogo o nosso nome, tá? A escola. Né? Porque lá na frente, se você fazer feio, vai ser feio não só para você, mas vai ser feio para o Evangelho e vai ser feio para nós também. Aí vai ficar um negócio estranho. Mas eu oro a Deus que isso não aconteça. Tá? Eu sei que, infelizmente, entenda bem, não somos uma escola perfeita em nada, mas eu sei que tem muita escola aí que dá facinho o diploma do bacharel em teologia de qualquer maneira, e não é o nosso caso, irmãos. Nessa parte, quem me conhece já há um bom tempo, quem me conhece há mais de 40 anos, sabe que eu nunca fui de liberar um certificado, por mais simples que seja, assim, de qualquer maneira, não. Tem um precinho, né? Não estou falando do preço financeiro, que é uma necessidade para manter a escola, mas o precinho do estudo. Esse precinho você tem que pagar. Se não pagar, gente, difícil. Não vão conseguir se mover muito, não. Vamos lá. Estamos aqui na lei da atividade. Anotaram, então, as quatro perguntinhas? Você não é obrigado. Você não é obrigado. Mas se quiser fazer, tá? Aí você vai me passar
para o meu privado do WhatsApp. Pode fotografar as folhas, tranquilo, me passar para o privado do WhatsApp. Tem que chegar a mim até o dia 8 de agosto. Se passar do dia 8, eu já não recebo. Ok? Vamos lá. Como é que funciona a lei da atividade? O professor, ele ensina dando atividades. É o que nós estamos fazendo aqui agora, dando exercícios, dando páginas para vocês lerem, para vocês avaliarem. Tá? E quem é o objeto disso? O aluno. O aluno passa, então, a praticar. E essa prática vai fazer parte da vida do aluno. Se o aluno não tem essa prática, é muito complicado. Muito complicado, muito complicado. Complicadíssimo, complicadíssimo no mundo. No momento que ele pratica na sua vida, o aluno vai ter o quê? Prazer. Vai ter felicidade, vai ter satisfação. E isso vai trazer o quê? Um aprendizado com envolvimento. A coisa não fica só na teoria, no limbo da teoria. Tá? O aluno vai dizer, uau, eu estou praticando aquilo que eu estou lendo, eu estou exercendo uma atividade, eu estou praticando na minha vida o que pode ser assimilado no meu dia a dia. O professor deve levar o aluno a trabalhar. É ruim que eu vou deixar vocês sem trabalhar. Por isso eu estou sempre dando tarefas. Motivo a vocês a pesquisarem. Se vocês não são dados a pesquisar, então vocês estão no lugar errado. Aluno de bacharel em teologia, anote isso, está sendo gravado. Você tem que aprender a pesquisar. Pastor, não sei por onde começar. Me fala, eu vou te dar você dicas de como usar uma pesquisa, como começar uma pesquisa. Se você, particularmente, tem dificuldade, me manda uma mensagem no privado. Pastor, não sei pesquisar. Seja sincero. Não sei. Não gosto. Não gostar é um problema. Não sei é outro problema. Posso te ajudar no não sei, mas se você não gosta, aí você está com um grande problema. Um grande problema. Vamos lá. Use o método de discussão. Quando falamos discutir, não é debater a ponto de a gente aqui arrancar o cabelo do outro. Se trata de colocar na mesa aquilo que pode ser difícil ou polêmico. E se podemos juntos chegarmos a uma conclusão que seja de benefício para todos, amém. E o que não pudermos chegar a uma conclusão, temos que deixar no campo da fé, se tratando, né, de uma matéria de cunho teológico. Se é uma matéria de cunho técnico, como essa que nós estamos ensinando, já é diferente o procedimento. Dê oportunidades para colocar em prática o aprendizado. Como é importante, né, trabalharmos com oportunidades para exercitar o que aprendemos. E dê oportunidades para servir. Não é? Tem matérias como, por exemplo, vamos dizer assim, a martiologia, a doutrina do pecado. Ela causa um pouquinho não vou dizer de polêmica, mas de situações que muitas das vezes a nossa mente e a nossa experiência com a Bíblia não nos leva a chegarmos a conclusões muito diretas e lógicas. Não, fica muito difícil. Mas fala do pecado, a doutrina do pecado. Então, nós temos que ter muito cuidado com o pecado. O pecado, ele pode nos cegar, o pecado pode nos trair, o pecado pode nos confundir. Então, temos que ter muito cuidado com respeito a, quando estudamos a martiologia, acima de tudo, olharmos para nós. Não olhar para o erro, o pecado alheio, mas olharmos para nós e perguntarmos a Deus como é que eu posso trabalhar de uma maneira que eu evite, que eu evite errar o máximo possível, porque uma coisa é você errar consciente e outra coisa é você errar inconscientemente. Reações do aluno. Acréscimo ao que já foi aprendido. Eu quero acreditar que ao longo dessa trajetória que vocês estão estudando, algo tem sido acrescentado na vida de vocês. Se alguém aqui me disser, pastor, nada me foi acrescentado, então eu estou mal. Muito mal. Estou mal demais. Aí eu falei, eu vou ter que
recomendar vocês. Alô, vocês estão na escola errada. Tem que buscar uma que ajude a acrescentar ao que vocês têm aprendido. Falando sério agora, gente. Até agora eu estou falando bem sério. Ao longo desse tempo que nós estamos estudando juntos, alguma coisinha do tamanho de um grãozinho de areia para a glória do Senhor, da nossa parte, para a glória do Senhor, por favor, sejam sinceros, tem sido acrescentado na sua vida espiritual alguma coisinha? Sim ou não? Se não tem, seja sincero. Muita coisa. Abra o seu áudio e diga, pastor, nada, não mudou nada, não acrescentou. Não, muita coisa. A irmã está falando por si. Agora, se os outros alunos fiquem à vontade, vocês não são obrigados a se manifestarem, mas depois, se quiserem se manifestar no privado, vocês não são obrigados também. Mas se nós não acrescentamos nada... Muita bênção, pastor. Hein? Muita bênção de Deus. Amém. Espero que as palavras sejam sinceras, né? Não sejam para me fazer contentes. Eu prefiro que vocês sejam sinceros do que me fazerem felizes e contentes, né? Porque isso aqui é para Deus, gente. Primeiramente para Deus. Abaixo de Deus é para o crescimento e proveito de vocês. Pastor, Eu sei que tem aluno que quer me ver sorrindo, feliz da vida. Eu confesso, eu não vejo isso uma atitude muito cristã, né? Porque eu posso lisonjear, e às vezes os irmãos sabem, né? Que na lisonja há uma certa dose de hipocrisia. Não estou falando isso que eu seja uma pessoa muito machucada ou ferida, mas um pouquinho calejado. Então não é qualquer elogio que me enganha, que me compra fácil, não, entende, gente? Eu sou muito, vou usar a palavra, não é astuto, perspicaz. Porque eu já, com toda humildade, gente, não estou aqui me colocando como melhor do que ninguém, não. Eu já vivi um pouquinho nessa vida, né? Um pouquinho mais que vocês, né? E pelo pouquinho mais que eu vivi em relação a vocês, então, acredite, eu tenho aprendido aonde é o vento da curva. Se você nunca viu aonde o vento da curva, eu, por incrível que pareça, tenho observado aonde o vento da curva, e é aí que eu pego o vento. Mas, gente, não me queiram a mal o que eu estou falando, entende? É muito sincero. Se eu não tenho acrescentado nada, se a Bereia não tem acrescentado nada na vida de vocês, sejam sinceros. Vão lá no meu privado, pastor, Bereia está com nada. E o senhor muito menos, está com nada. Sejam sinceros. Aí eu vou entender a sua frustração e aí você tem todo o direito, né, e a liberdade de buscar uma outra escola que ajude a te acrescentar algo. Entende? Tivemos 2 alunos do básico. Foram sinceros, super sinceros, entendeu? O restante do grupo ficou bem indignado. Que isso, você está doido? Não, calma, deixa ele ser sincero. Mas ele fez assim no ar. E eu dei a oportunidade que ele fizesse no privado, mas não, né? Os 2 são bem sanguíneos, estouraram e fizeram no ar, e no dia seguinte saíram fora. Eu falei, rapaz, isso aí que é sinceridade. Não era para ser tão sincero, mas infelizmente tem pessoas que são excessivamente sinceras e até um pouquinho falta de ética, né? Mas eu entendi como uma atitude de falta de ética. Mas, amém. Se eu estou podendo ajudar, se nós, né, estamos podendo ajudar alguma coisa, eu estou feliz. Se estamos podendo ajudar em alterar uma opinião, uma ideia na vida de vocês, a Deus toda a glória. E se estamos podendo acrescentar algo à aprendizagem de vocês, a Deus toda a glória. Como fazer atividades que fornecem orientação sem imposição? Eu não estou aqui impondo nada. Portanto, que esse trabalhinho que eu dei para vocês para ganhar os 75 pontos de bônus é voluntário. Então, eu trabalho com orientação, nunca com imposição. Só o trabalho de nota, que aí é obrigatório, obviamente, né, de nota final. Atividades que deem ênfase à função, aplicação na prática, mesmo que errem, aprenderão muito. Vocês devem saber disso, né? Quanto mais erramos nessa vida, aprendemos de tal maneira que ganhamos anticorpos para não voltar a errar conscientemente. Podemos continuar errando, porém de forma inconsciente. Atividades que deem, já falei, atividades com objetivos definidos, procurar mostrar o quê? Uma meta, um alvo, um objetivo. Irmãos, pior coisa no reino de Deus é trabalhar sem meta, trabalhar sem objetivo, trabalhar sem planejamento.
Atividades que se relacionem com o processo e o produto final. O que queremos? O que eu quero de vocês? Que vocês sejam bons leitores da palavra de Deus. O que eu quero de vocês? Que vocês assimilem, aprendam de tal maneira que isso pode ser revertido na prática de vida de vocês. E, por fim, atividades que obrigarão o aluno a solucionar problemas. Quem aí tem problema? Começa de mim, tem demais. Não vou vender porque vender problema é pecado. Eu não vou vender para vocês meus problemas. Mas todos nós temos problemas e temos que trabalhar com atividades que vão obrigar a cada um de nós, começando de mim, a aprendermos a solucionar problemas. Todos entenderam a lei da atividade? Todos entenderam? Vamos fechar com a última dessa noite. Está bem claro a lei da atividade? Bem claro? Tudo claríssimo? Maravilha. Se você não entendeu, grita, para tudo, não entendi nada. Por hoje, por essa noite, vamos ler a lei da comunicação. Alguém no passado, vocês vão se lembrar, né? Vocês não têm a minha idade, mas vocês vão se lembrar porque vocês já devem ter ouvido falar muito dessa pessoa, né? Ela ficou conhecida na história do Brasil, da cultura brasileira, como o rei da comunicação. A frase que essa pessoa costumava muito falar é: quem não se comunica se trubica. Alguém se lembra? Pode abrir o áudio e dizer quem? Essa frase é de quem? Eu sei quem é. Quem? Chacrinha. Chacrinha. Conhecido como Abelardo Barbosa. Você sabia que ele tinha muita razão? Quem não se comunica se trubica, e é verdade. Para que haja comunicação, é necessário que se estabeleçam pontos de ligação entre o comunicador e o receptor. Qual é a base dessa lei? A linguagem usada no ensino precisa ser comum ao professor e ao aluno. Ou seja, o que eu estou falando com vocês tem que ter identificação da minha parte para com vocês e vice-versa. Está lá. O professor, ele é o emissor, ele vai emitir a mensagem. Aí entra o processo da comunicação, ensino. O aluno recebe. Então, o ensino é atividade centralizada no professor. É a transmissão da matéria. A aprendizagem é centralizada no aluno. Então, o aluno retém a lição. Em ensino e aprendizagem, a comunicação entre aluno e professor, entre receptor e emissor. Eu falo, vocês me respondem. Vocês dizem, entendi ou não entendi. Pastor, para tudo, volta a fita. Que negócio é esse? Me confundiu. Tem que haver essa linha de comunicação e bem fluida. Componentes da comunicação. Olha só que interessante. Nós temos intelecto, nós temos uma emoção ou um conjunto de emoções e nós temos vontade. O intelecto está ligado ao quê? A quê? Pensamento. As emoções estão ligadas a quê? Nossos sentimentos. E a nossa vontade está ligada a quê? As nossas ações. Vamos quebrar em miúdos isso aqui? O intelecto que está ligado aos nossos pensamentos é algo que eu conheço, aponta para algo que eu conheço. As emoções que estão ligadas aos meus sentimentos está conectada a algo que sinto. E a vontade que está ligada às minhas ações, atitudes, se conecta com algo que eu pratico. Então, se eu conheço algo, está ligado ao quê? Aos meus pensamentos, ao meu intelecto. Se eu sinto algo, raiva, alegria, júbilo, frustração, tristeza, está ligado aos meus sentimentos, às minhas emoções. Se eu pratico, leio pouco, estudo pouco, escrevo muito, leio muito, está ligado ao que é ação. E essa ação é a minha vontade. Pontes da comunicação. As relações, ligações ou pontes de comunicação no ensino ajudam-nos a entender o que precisamos conhecer para que essas pontes não sejam cortadas. Muitos alunos se tornam improdutivos
no ensino da palavra de Deus, porque está havendo problema nesses elementos que fazem parte desta ponte. Olha só a ponte. Professor, lição, métodos, aluno. Eu estou aqui, professor. Estou apresentando a vocês uma lição. Dentro de cada lição apresentada, eu me esforço a apresentar métodos, estratégias, formas para atingir a vocês. Mas temos que ter o cuidado para não haver o quê? Cortes no meio da lição e no meio dos métodos. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo, por favor? Ok? Manifestem-se. Se alguém não está entendendo, pode gritar. Não entendi. Maravilha. Vamos lá. Vamos fechar hoje. Para fechar hoje, só hoje. Que a gente vai continuar no dia 8. A lei do coração. Todas estas leis são importantes. Mas isso aqui é tremendo. Presta atenção. O ensino que realmente causa impacto, bum, não é o que passa de uma mente para outra, mas de um coração para outro. Uau, isso aqui é tremendo. Qual é o princípio dessa lei? Manifestar uma atitude ardorosa e inspirativa, já que o assunto está impregnado de realidade. O assunto que eu posso estar ensinando, ele é um assunto difícil. Vamos ser sinceros, didática é um assunto difícil. Mas eu estou me esforçando a passar isso com o máximo de amor possível e com formas práticas para chegar ao que é o coração de vocês. Se chega ao coração de vocês, ó, vocês vão devolver uma aprendizagem com carinho. Não estou forçando a barra, mas estou mostrando a vocês a necessidade que a didática nos apresenta para aprendermos qualquer coisa, não apenas a palavra de Deus. Resumindo, é preciso falar de coração para coração, é preciso amar seus alunos, é preciso ter um interesse pessoal e genuíno por cada aluno, é preciso que eles percebam, saibam e sintam este amor. A gente se esforça ao máximo para apresentar tudo isso e, às vezes, o aluno não é receptivo. E se ele não é receptivo, é devido a vários problemas pessoais, espirituais, emocionais que ele possa ter, como também o professor pode ter as suas também enormes limitações. Quantos conseguiram entender, pelo menos até aqui, as 5 leis do ensino? Nós temos 2, tá? Que a gente vai trabalhar bem pesado na próxima aula, certo? Mas quantos de vocês conseguiram pegar a visão dessas 5 leis? Quantos? Leiam, por favor, o slide que eu mandei. Se você não abriu no seu e-mail, está lá no grupo. Leia a primeira lei, a segunda lei, a terceira lei, a quarta e até a quinta. Paramos na quinta. Na próxima aula, então, a gente vai, o aluno que quiser fazer o trabalho e puder enviar no nosso privado as respostas, já terá o seu bônus de 75 pontos, desde que esteja certo, né? Que o aluno responda nas 4 perguntas. Na próxima aula será o dia 8 de agosto, aí nós vamos falar sobre a relação professor-aluno, que é o tópico 5, lá da página 13, e fechando com tipos de aula, na página 21, tópico 7, tá? E o restante da apostila, recomendo toda a sua leitura para que você possa responder o questionário. Do contrário, forget about, você não vai avançar, tá bom? Essa é a razão que também eu tive que colocar essas férias para dar esse espaçozinho para vocês trabalharem com este questionário que vai exigir um pouquinho mais. E a próxima matéria começaremos no dia 15 próximo, que será português para evangélicos, tá? Vou já, a partir desta semana para a próxima, já começar a despachar as apostilas para chegar a tempo nas mãos de vocês e não haver nenhuma dificuldade
de ter o material impresso em mãos. Deus falou alguma coisa conosco através desta aula? Comigo falou, não sei com você. Alguém ouviu Deus falar? Amém. Que Deus nos ajude a nos esforçar a reter o que nesta noite nos esforçamos para passar para os queridos alunos. Qualquer dúvida, você pode também, né, depois da meia-noite de hoje, ter acesso lá no link que postamos e rever a aula que aqui ministramos. Vamos agradecer ao Senhor, nosso Deus, por esta aula. Repito uma vez mais, próxima aula, 1º de agosto, nossa semana de férias. Aproveitem o máximo e voltamos dia 8 com a 5ª e última aula de didática geral, para no dia 15 iniciarmos a matéria de português para evangélicos. Tá? Essa é uma matéria bem diferente. Nós vamos estudar bases da língua portuguesa com a Bíblia Sagrada, sendo o nosso livro texto de gramática. Isso aí vai deixar você com a cabecinha assim, ó, dando 1002 voltas, porque é uma matéria maravilhosa, necessária até mesmo para lermos a Bíblia, porque quando nós não temos o conhecimento da base da língua portuguesa, quando fazemos leitura da Bíblia, a gente vai tropeçar, vai ter problemas na assimilação, na compreensão e até mesmo na verbalização. Meus irmãos, eu termino, vou fazer uma oração, mas também lembrando que no mês de agosto próximo, eu vou já marcar, né, até no máximo dia 10, um dia de oração e de jejum pela escola, tá? Um dia de oração e de jejum pela escola. Nossa escola está passando uns momentinhos um pouco difíceis, estamos, infelizmente, por razões pessoais, de trabalho, de família, estamos perdendo muito alunos, apesar de que Deus nos surpreendeu nas últimas semanas em abrirmos 2 núcleos, né, presenciais da nossa escola, né? Um vai ser na Abba Church, do pastor Loamin Aguiar, em Danbury, a partir de 10 de setembro. Estaremos ali todos os primeiros sábados do mês, de 9 da manhã às 4 da tarde, no regime intensivo, né, esgotando uma matéria do básico por mês. E aqui em Orlando, também fomos surpreendidos com um pastor de uma igreja brasileira, a ADK, Assembleia de Deus Kemuel, e estaremos começando no dia 12 de agosto, todas as sextas-feiras. Assim, peço que vocês estejam orando, para que Deus abençoe esses 2 núcleos, para a glória do Senhor. Estamos perdendo, repito, alguns alunos no online, mas faz parte da batalha, né? É uma batalha muito grande, mas que Deus coloque as suas mãos e possa trazer a provisão, porque a escola precisa de um número X para se manter, assim, com uma certa tranquilidade. Quando perdemos muitos alunos, começamos a passar alguns pequenos riscos, né, de manutenção, mas confiamos. Faz parte, né? Na obra do Senhor temos essas dificuldades, essas batalhas. Vocês que estão aí fazendo a obra do Senhor sabem disso. Pastor Fabiano, que está à frente de uma congregação, sabe que estar à frente de uma igreja não é algo fácil. Tem dia que o pastor Fabiano pensou que ele fica com uma dor de cabeça de arrebentar, que são problemas, desafios enormes, e quando eles surgem, tem que ser a mão de Deus, né, para estar ali na frente e confirmando o chamado, né? Tenho certeza que o pastor Fabiano já deve ter passado situações até que deu vontade dele chutar o balde, né? E não penso que eu também não tenho tido essa vontade. Então, isso é normal, gente, não é questão de fraqueza. Muitas pressões, às vezes, nos levam até a pensar bobagem, né? Chutar o balde, mas graças a Deus que Deus confirma a sua bondade na nossa direção e todos que estão assim envolvidos. O Elvis saiu porque o Elvis está no Brasil, né? E é normal que ele tenha um pouquinho de dificuldade de conexão, mas está tudo tranquilo. Vamos orar então e agradecer ao Senhor nosso Deus. Dia 8, então, não se esqueça, voltamos, próxima aula, nossa semana de férias, mas dia 8 estamos aqui firmes e fortes na continuidade e na finalização desta matéria didática geral. Pai amado, muito obrigado de todo o meu coração pela vida dos meus irmãos, irmã Ana Bernardino, pastor Fabiano, sua esposa, pela vida de Alexandre Guerreiro, também pela pastora Cristiane, obrigado pelo Elvis que está ali no Brasil, obrigado pela tua bondade em estar conosco nesta aula. Reconhecemos as nossas dificuldades, limitações, problemas, batalhas e tribulações,
mas agradecidos estamos por todas essas adversidades, porque o teu nome em tudo, ele é e continuará sendo glorificado. Continua abençoando esse curso bacharel em teologia. Tem tido muitas lutas, muitas. Abençoa a irmã Nicinha, que também não pôde estar presente no dia de hoje. Abençoa a tua filha, a tua serva, da vitória em tudo que ela esteja precisando de tua parte. Louvamos o teu nome, agradecidos, pedimos a ti o perdão de nossos pecados, a ti oramos e te louvamos, entregando as nossas vidas e pedindo que a tua bênção seja conosco na nossa próxima aula, dia 8 de agosto, em o nome de Jesus. Amém e amém. Nosso lema: seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, que Deus os abençoe rico e poderosamente. Obrigado, irmã Ana, pastora Cristiane, Alexandre Guerreiro, pastor Fabiano Glaucia. Deus abençoe a todos rico e poderosamente. 8 de agosto, estamos aqui firmes e fortes em nome de Jesus. A paz do Senhor para vocês. Muito obrigado. Bom descanso, boa semana, boas férias.